planeta Terra está correndo perigo. O que estaria acontecendo com a Terra? Nosso lar, nosso planeta, é isso mesmo, nossa única morada pode estar em perigo. Cientistas realizaram diferentes estudos envolvendo a Terra, e uma nova teoria acaba de ser descoberta. Eles acreditam que o núcleo do planeta está desacelerando a sua rotação, e pode chegar a parar ou até mesmo começar a girar no sentido oposto. Mas o que isso significa? As mudanças dentro do núcleo da Terra podem provocar impactos na superfície, onde vivemos. Mas o que se sabe sobre o núcleo da Terra? Segundo os estudos dos cientistas, a estrutura do nosso planeta é formada por 3 partes principais. A crosta terrestre, onde fica a superfície onde vivemos, o manto e o seu núcleo. O núcleo interno da Terra é uma esfera de ferro e níquel. Sua temperatura é de 5.400 graus Celsius, é uma temperatura extremamente alta, é quase igual ao do Sol, onde a temperatura é de 5.700 graus Celsius. Ela é como uma esfera sólida de metal. Pesquisas recentes sugerem que o núcleo está separado do resto da Terra por uma camada externa de metal líquido, seria chamado de núcleo externo. Assim sendo, o núcleo interno pode girar de forma independente, e não necessariamente de forma sincronizada como o resto do planeta. Mas não se sabe exatamente como o núcleo gira. Os cientistas tentam há décadas descobrir como ele funciona. É difícil estudar o núcleo com precisão, pois ele fica a mais de 5.000 quilômetros abaixo da nossa superfície. Uma das formas de analisar as diferentes mudanças do seu núcleo é observar as ondas sísmicas causadas por terremotos. Os terremotos acontecem primeiramente na crosta terrestre, eles liberam energia pelo planeta, essa energia faz tremer a superfície. Ao se observar e monitorar as ondas sísmicas, cientistas descobriram que houve poucas mudanças na última década, é como se o núcleo estivesse perdendo a sua energia. Outra análise indica que ao longo de décadas esse núcleo teria mudado a sua direção, é como se fosse um ciclo. Ele teria girado primeiro em uma direção e depois girou na direção oposta. Acredita-se que a última vez que mudou de direção foi no início da década de 1970 e a próxima inversão poderia ocorrer em meados de 2040. Quais impactos a Terra vai sofrer com essa mudança no núcleo? Não seria um apocalipse, mas essas mudanças podem alterar a velocidade de rotação da Terra, causar pequenas mudanças na duração dos dias e alterar o comportamento magnético. É preciso estudar mais sobre o fenômeno e descobrir quais serão os impactos causados por ele. Alguns pesquisadores entram em contradição, porque não há evidências de que as mudanças no núcleo afetem realmente a superfície. Outros pesquisadores acreditam que existam vínculos entre todas as camadas da Terra e que assim sendo podem sim afetar a nossa superfície. No entanto, alguns são cautelosos e alertam que existem muitos mistérios envolvendo o coração do nosso planeta. Um outro perigo que pode nos afetar é a inversão do campo magnético da Terra. Mas o que é o campo magnético da Terra? Ele é uma gigantesca distorção magnética criada pelo núcleo terrestre. Por causa da rotação terrestre, os metais líquidos estão em constante movimento, o que produz correntes elétricas. É uma teoria chamada de teoria de dínamo, que diz que as cargas elétricas no núcleo externo fazem surgir o campo magnético. Basicamente ele funciona como um gerador de energia, transformando energia mecânica em energia elétrica, produzindo assim o campo magnético. Ele pode exercer influência em todo o planeta. A principal função dele é a manutenção da atmosfera, e consequentemente da vida na Terra. O campo magnético é muito importante pois ele nos protege dos ataques de ventos solares. Sem ele poderíamos perder a atmosfera do nosso planeta, pois as partículas lançadas pelo Sol são altamente perigosas. Ele também nos protege de diversas radiações. Diariamente somos bombardeados por radiação.
O campo magnético bloqueia grande parte dessas ondas eletromagnéticas, que em excesso podem ser muito prejudiciais para os seres humanos, além de serem cancerígenos, eles podem sim destruir a nossa atmosfera. Sem o campo magnético, a vida na Terra como conhecemos poderia deixar de existir. Um exemplo é o nosso vizinho. Marte só tem 1% da densidade da atmosfera terrestre, isso significa que em Marte já não existe mais campo magnético. Não se sabe se já existiu vida em Marte, mas se já existiu é bem provável que foi extinta porque o planeta perdeu o seu campo magnético. A ciência ainda não sabe por quê, mas os polos magnéticos não são fixos. Atualmente o polo norte magnético fica próximo ao polo sul. No polo norte é onde se inicia o campo magnético, o polo sul é onde termina. O polo sul magnético fica próximo ao polo norte, por isso as bússolas apontam para o norte. O último registro de que os polos magnéticos estavam em posição invertida foi há cerca de 780 mil anos antes. Os campos magnéticos já estão se invertendo, porém essa mudança está ocorrendo lentamente, e essa anomalia que está acontecendo com o núcleo da Terra pode provocar uma mudança mais rápida do que o normal, podendo assim gerar diversas instabilidades no campo magnético. Uma das maiores preocupações dos cientistas e da NASA é com relação à tecnologia, sendo o campo magnético um escudo contra raios cósmicos. Se ele desaparecer ou enfraquecer, poderia danificar redes elétricas, satélites, internet, bancos e até mesmo aviões. Esperamos que não aconteça o pior. Se por algum motivo o campo magnético se inverter de forma rápida, poderemos sofrer diversas consequências. Teríamos então diversos vulcões em erupção, terremotos, furacões, tsunamis e até mesmo poderíamos ver o fim de continentes inteiros. Mas não se assuste, porque isso é só uma teoria. Pesquisadores monitoram sempre os campos magnéticos e analisaram que essa inversão está ocorrendo lentamente e que uma inversão de forma rápida será bem difícil de acontecer. Geralmente essas inversões demoram centenas de anos e até milhares de anos para acontecer, então não tem por que se preocupar. Espero que tenha gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima.